Eu queria saber do sindicato, ouvir o doutor Danilo, doutor Sérgio, agradecer o sindicato do turismo, né, que está sempre acompanhando, a Tamires, o Marlon. Queria saber dos senhores, o que poderia ser feito nesse momento para que as trabalhadoras e trabalhadores não tivessem um prejuízo ainda maior, né? Por favor. Bom dia, vereador Pedro, vereador João Paulo. Meu nome é Danilo, eu sou advogado lá do sindicato. Realmente, eu vivencio aí há inúmeros anos no sindicato, aqui em São José do Rio Preto, esses contratos de terceirizadas, né? Pouquíssimas vezes tivemos aí um rompimento sadio, onde a empresa, ao terminar um contrato, conseguiu arcar com seus haveres trabalhistas, né? Infelizmente, isso daí, acho que a gestão da prefeitura, que já não é de agora, né, nunca foi voltada exclusivamente para trabalhadores, e sim para o interesse público tão e somente. E com relação a tudo isso que está sendo ocasionado aqui no dia, hoje a gente está tratando, como foi relatado aqui no começo, Pedro, essa rescisão abrupta, não tem como falar que não prejudicou, né, e não vai dar um reflexo muito grande aí perante todos os trabalhadores, tá? Com relação à GF, tem que se pagar essa rescisão. Até tinha comentado com o doutor Roberto, inclusive, após a audiência do Ministério Público, a questão dos levantamentos já dos valores, para poder passar para o sindicato, né? Quanto que está dando esses haveres trabalhistas, essas verbas rescisórias, como que vai se dar isso, como que a gente pode tentar amenizar ao máximo aí o pagamento, como vai se dar a forma do pagamento dessas verbas rescisórias, né? E eu tenho certeza aí, com relação a todos esses, foi o que o doutor acabou de comentar, se realmente, e a secretaria assim confirmou agora aqui na CPI, deve valores de reajustes do contrato para a empresa, somando todos os meses respectivos, com certeza, se a prefeitura se mobilizasse em querer ajudar, isso eu falo Secretaria da Fazenda, Procuradoria-Geral do Município, Secretaria de Educação, com certeza já iria decidir de uma vez só a questão desses reajustes, apurar valores, pagar realmente, se a prefeitura assim confirmou que deve para a empresa, pagar o que deve para a empresa e a empresa pagar o que deve para os colaboradores. É simples resolver, basta boa vontade de todos. Essa questão de ficar burocratizando tudo, né, é o caos que se causa nessa cidade toda vez. Porque assim, eu penso, e perguntando para o sindicato, se eu sou funcionário, fica em casa, eu estou acreditando que a empresa vai bancar esses dias. E aí o quanto antes também, porque certamente a funcionária sabe que não vai continuar na empresa, a empresa não tem mais contrato no município, Danilo e Sérgio. E aí qual a orientação também do sindicato para essas trabalhadoras e também para tantas outras que estão já na nova empresa e que estão no aguardo da rescisão? Queria que o sindicato pudesse falar e orientar as trabalhadoras e trabalhadores. Ô Pedro, acho que são 2 pontos, né? O primeiro ponto nós tomamos conhecimento que por conta dessa abrupta rescisão, a necessidade, e foi o que o João Paulo comentou, do desespero dos trabalhadores em ficar sem posto de trabalho, em ficar sem um trabalho ali efetivo na escola, que já há 8 anos estava ali, né? Muitos foram orientados a pedir demissão, orientados pelas empresas que entraram. Ao menos quem pode confirmar isso são os próprios trabalhadores. Foram pressionados a pedirem demissão. Você quer entrar na minha empresa? Vai lá urgente, pede demissão da GF e entra aqui na minha empresa. Danilo, pela ordem. O então trabalhador de nomes, ficou... Porque a URIC não orientou ninguém. Doutor, o senhor vai ter direito a falar para depois, ficou terminar de falar. Totalmente sem saber o que fazer, né? A partir de um momento que você inicia um contrato de trabalho no mesmo posto de serviço,
com outra empresa, automaticamente, de acordo com a legislação trabalhista, é como se um contrato se rompesse e iniciasse outro contrato de trabalho. Então, a partir dali, o contrato da GF se findou e iniciou, seja com a URIC ou seja com a MG. Tá? Aqueles trabalhadores que não foram registrados e se realmente a empresa solicitou que eles aguardassem em casa, a empresa também fica à disposição da empresa. A empresa tem que bancar os dias deles em casa. Até falar, ó, seu contrato está rompido agora. Beleza? Vamos romper. E assim se faz a rescisão do contrato. Né? O que os trabalhadores não podem ficar é no prejuízo. Tá? Aqueles que ficaram à disposição da empresa têm que receber os dias que estão à disposição da empresa. É como se fosse uma licença remunerada. Ok? Aqueles que tiveram o contrato rescindido têm que receber as verbas rescisórias e o saldo de salário do restante do mês pela empresa nova no 5º dia útil. Tá? Então, a gente está aí até sexta-feira, isso vai ser decidido. Né? Não tem como ficar mais nessa lacuna aí. Vai receber aviso prévio, vai receber tudo. O senhor entende que esse desfecho vai depender, o doutor Roberto também pode dizer, pelo que eu estou entendendo, vai depender muito desse saldo que a empresa tem para receber do município e que não recebeu ainda. Me parece que exato. Passa por aí. Vai depender muito também dessa contrapartida, dessa colaboração que já deveria estar ocorrendo há muito tempo, desde quando a gente solicitou aquela reunião em conjunto com vocês, com a Secretaria de Educação, com as empresas, né? Então vai depender muito também da colaboração do município. Né? Se o município realmente colaborar, Procuradoria, volto a dizer, Secretaria da Fazenda, a Secretaria de Educação, há ainda uma forma rápida de resolver, mas tem que ter a boa vontade de todos, senão não vai acontecer. Então, uma das coisas fundamentais, estruturantes, é isso, é o valor pago, né? Qual é a convenção coletiva? O que aconteceu que a convenção coletiva das empresas vencedoras é outra, uma que reduz o salário dos trabalhadores? O que está previsto em edital é que a gente coloca um sindicato como base do modelo. Não é obrigatório as empresas participantes utilizar esse sindicato. Coloca como base, mas não é obrigatório? Sim, de acordo, a gente segue a legislação. Eu não posso obrigar a empresa, os participantes do certame, a utilizar uma convenção determinada. Queria ouvir o sindicato a respeito disso. Ariane, realmente, né, há essa previsão, inclusive numa súmula, acho que é 444 do Tribunal de Contas do Estado, que prevê essa questão. Porém, na prática, em várias reuniões que eu já fiz, juntamente com a gestão do outro mandato, né, Jair Moretti, com o antigo secretário de Agricultura, e outros secretários da Saúde, etc. Sempre a prefeitura, a posição da prefeitura, na prática, a ocorrência era outra. O sindicato tem que ser esse, porque está aqui a base. Realmente fazia uma análise mais ampla da atividade econômica da empresa com o que está sendo solicitado no edital, até porque, salvo engano, eu não tenho edital aqui do apoio da portaria, mas sempre houve as previsões nos editais que as licitantes têm que ter aquela atividade econômica, né, para poder realizar aquele tipo de serviço, especialmente no que tange também aos atestados de capacidade técnica e etc. E já tivemos inúmeros casos aqui de outras terceirizadas, acho que até mesmo da GF e de outras, que entraram com o Sindipres, porque os custos da empresa com base na nossa convenção estavam elevados e empresas de fora vinham com o Sindipres, e a prefeitura, o departamento de licitação e compras desclassificaram aqueles que entraram com o Sindipres porque era o do 7. E hoje a gente vê o negócio do avesso, né? Foi utilizado aí o Sindipres, mas a planilha de custo foi embasada em um sindicato, uma dotação orçamentária e etc. E a outra empresa vem e apresenta um preço mais baixo e etc. Que,
entendo eu, tá? Salvo entendimentos contrários, que dentro do ato discricionário do agente administrativo, que ele só pode realizar aquelas alterações, conveniências dentro da lei, entendo que é totalmente plausível essa análise e a desclassificação. Então, sempre foi utilizada a convenção do sindicato, porque realmente a atividade ali licitada é da categoria de asseio e conservação. E houve essa contratação, essa aceitação com base em outro sindicato, que, lógico, traz prejuízo aos trabalhadores e, durante esse exercício, vai trazer prejuízos também para o município, que, inclusive, pode, né, ser responsabilizado subsidiariamente com relação a isso daí, de acordo com a Justiça do Trabalho, se assim ela entender. Eu vejo que há mais de 8 anos esses serviços estão sendo prestados aí pela GF, com base nessa convenção. Antes da GF eu não me recordo que empresa que era, mas também era embasado na mesma convenção. As atividades são as mesmas, não mudou. O posto de serviço é o mesmo, não mudou. E por que simplesmente agora, não sei se para agradar um ou outro, é aceita uma situação dessa, com base... E volto a dizer, e o poder público, dentro desse ato discricionário, teria essa condição de poder alterar isso daí. Como assim sempre foi. Quantos embates, o vereador João Paulo e Pedro, eu tive com o secretário de Agricultura em determinadas posições, e digo até algo meio engraçado, porque contra uma decisão judicial, né, só se a pessoa for discutir com o juiz. Mas até hoje tenho agentes públicos na Secretaria de Agricultura que dizem o seguinte: não aceito essa homologação, o pessoal tem que receber integral. Então vai lá discutir com a Justiça do Trabalho, que homologou um acordo judicial, e segura dinheiro de empresas, e quem, volta a dizer, é prejudicado é os próprios trabalhadores. Então, gostaria de entender, dentro desse ato discricionário que é do agente público aí, da Secretaria de Educação, que sempre voltou os olhos para isso, porque nesses 2 casos específicos mudou o seu entendimento. Eu queria reforçar a pergunta e acrescentar, quantos contratos nos últimos, vamos dizer assim, 6 anos, 8 anos, vocês indicaram como base uma convenção coletiva e depois ela mudou para outra, reduzindo salários e benefícios? A planilha de estimativa de preço, a gente começou a partir do momento com a nova legislação, desde 2023, 2024, que nós começamos. Antes a gente utilizava somente a cotação de valor de mercado. Então, a partir daí, a maioria dos nossos contratos estavam na mão da GF, 3, 4 contratos com a GF, a empresa de limpeza também utilizava do mesmo sindicato, então nós não tivemos só da construção civil, né, que é a parte da manutenção, que utilizava de outro sindicato. Mas ali o que eu respondo para o Marlon é o seguinte: eu não posso indicar um sindicato. Ali eu usei ele como uma base, né, mas eu não posso, no edital, determinar que as empresas que vão participar do certame utilizem da convenção ali determinada. Infelizmente, como já foi falado aqui várias vezes, a gente tem que seguir legislação. A gente gostaria que fosse diferente, mas... Mas existe a possibilidade, como sempre foi feito no passado também, de analisar e pedir, como já teve em várias licitações, que a empresa vencedora refaça os seus preços com base no que foi feito na dotação antes até mesmo de elaborar esse edital, né? Então, acredito que a Secretaria de Educação também poderia ter feito isso, tanto com a URIC, quanto com a MG. Porque é simples, ô João, se eu usar dessa lógica, né? E a gente tem um ponto gigante de interrogação que está aí, que eu acredito que o Tribunal de Contas do Estado vai pedir explicação para a Prefeitura, de uma associação.
né, que presta serviço terceirizado no município de Rio Preto até hoje, e uma decisão do próprio Tribunal de Contas falando que esse tipo de serviço não pode ser prestado por associação, em disparate a outras empresas. A gente tem inúmeras situações. O próprio Tribunal de Contas aponta à empresa que está hoje atual, prestando serviço, que ela não poderia. E como que o município, inclusive, renova um contrato após um posicionamento desse Tribunal de Contas do Estado? Foi renovado. Então, assim, a gente vê que o interesse público, né, sempre acima do particular, porque a lei assim traz, ok? E a posição do município de Rio Preto sempre foi essa. Nunca foi pensar nas pessoas. Nunca. A gente vê o histórico de todas as terceirizadas que teve. Masa, Altitec, Produserve, inúmeros. Vamos ficar citando aqui inúmeros, que a prefeitura está pagando conta até hoje. Até hoje, responsável subsidiário pagando conta por conta disso. Então, essa análise, né, como você bem ressalta sempre, tem que ser feito no início, tá? Porque esse é o resultado que vai acontecer com quem venceu agora, no final do contrato, se permanecer do jeito que está, tá? É simples. Então, quer dizer que se eu pegar e montar uma, sei lá, eu abro um KINAI e monto que minha atividade principal é casa de carne. Casa de carne. E eu coloco um KINAI lá para prestar serviço de apoio administrativo e de limpeza, beleza? E eu venho prestar serviço aqui no município. E junto à convenção coletiva do meu sindicato, que é lá o Sindicato da Alimentação, com 50% de desconto. O município vai aceitar isso? Porque ele não pode indicar o sindicato? Né? Então, assim, esse ato discricionário pode ser exercido sim nessa análise, como sempre foi feito. Sempre. Eu só não entendi por que nesses dois casos não foram feitos. Só complementando o que o doutor Danilo disse, eu gostaria de saber, a Secretaria de Educação, na conclusão desse processo licitatório, se ela tem uma participação, ou simplesmente se eles mandam para a Procuradoria, sei lá, o Departamento de Compras e tal, e depois não opina, porque se foi ela que formulou os valores para se fazer uma licitação, ela tem parâmetro e sabe onde que buscou isso. Ela não participa depois da conclusão disso? Por favor. A análise da planilha de formação de preço é feita pela Secretaria da Educação. Depois de ter... Durante o processo. Quando a empresa encaminha a proposta dela. A empresa classificada, ela encaminha a proposta. A proposta é analisada na Secretaria da Educação. Sérgio. Só uma questão de esclarecimento. Primeiro, em relação à URIC e em relação ao outro sindicato. Há uma diferença de salários de R$ 17,97 nos salários. O do 7 está maior. Existe a questão do prêmio de assiduidade, que do sindicato 7 é R$ 300 e do outro sindicato é R$ 100. Então, uma diferença de R$ 200. Na questão da assistência médica odontológica, o 7 oferece assistência médica odontológica gratuita, certo? Médica e odontológica. O outro sindicato oferece só odontológica e desconta dos trabalhadores R$ 11,60. Quem paga isso é o trabalhador, não é a empresa. No nosso caso, quem paga é a empresa, certo? Existe a questão de planos de benefícios também. Nós temos um benefício de auxílio natalidade, toda vez que nasce uma criança, seja pai, filho ou mulher, né? Existe o auxílio natalidade de R$ 719, que não existe no outro sindicato. Isso em relação à URIC. E em relação à MG, as diferenças são as mesmas, porém a diferença no salário é de R$ 109, enquanto que o piso nosso é R$ 2.021, do outro sindicato é R$ 1.912. Então há uma diferença de mais de R$ 109. Quer dizer, em relação ao MG, vai dar uma diferença de quase R$ 400 de diferença por mês, se for somar tudo. Isso nos valores atuais. Daqui 2 meses, João, vai subir, que tem reajuste. Então, se a empresa apresentou valores abaixo e só pode ter um reajuste daqui 12 meses, em janeiro, quando tiver o reajuste dos benefícios de salário, você acha que vai pagar? Vai cumprir? Eu tenho uma questão aí que é importante as funcionárias e vocês todos entender o seguinte: à medida que foi aprovado pelo município um dissídio menor, a empresa que participou do processo, ela supostamente tinha dado um valor menor. Agora,
O que foi informado aqui na última reunião nossa é que existe uma cláusula, quem informou isso foi o Sindipres. Existe uma cláusula, eu não sei se é do próprio Sindipres, depois os senhores também me informam, porque acho que pela Constituição, uma pessoa que trabalhou aí 5, 6 anos com salário X não pode ser rebaixada na mesma função. Agora, a pergunta aqui para as empresas é o seguinte... Pedro, sim, salvo engano, na convenção deles, inclusive, tem essa previsão. Tem a previsão de que o pessoal que está no mesmo posto de serviço não pode receber valores anteriores, que tem que receber os mesmos valores, mesmos benefícios que eram suportados pela empresa antecessora. O mesmo salário, tá? Inclusive lá expresso, está escrito, exceto benefícios pessoais, é salário. Mesmo salário. Por isso que eu digo, essa discussão, ela não pode ficar rasa nesse sentido mas de vai registrar desculpa, salário... doutor, desculpa, mas a representante do sindicato falou também dos benefícios. Então ela não leu direito. Tá. Lá está escrito exatamente isso. Então ela falou também dos benefícios. Agora, a minha pergunta novamente é o seguinte: as empresas estão dispostas, independente nesse momento dessa questão sindical, porque a questão são os trabalhadores. As empresas estão dispostas a equiparar o salário e os benefícios do sindicato anterior, enquanto não se resolve isso. Porque isso eu sei que tem, pela explicação do doutor Danilo na audiência de conciliação com o Ministério Público do Trabalho, para mim ficou claro que nós estamos num processo de unicidade sindical. Não existe 2 sindicatos com a mesma categoria, até porque isso traria uma confusão enorme. E não existindo, para mim é uma questão de tempo, né? Não sei se isso pode ser feito através de um acordo, mas se não for feito, vai para a justiça. É uma questão de tempo o sindicato ganhar essa causa, o 7, né? Que já estava, já era o sindicato que era aceito, inclusive, pela Secretaria de Educação. Então... Para o representante aqui da MG, você me disse que começou o recrutamento dia 14, não é isso? Não, eu passei nas escolas deixando uma lista... um checklist de documentação para uma futura contratação, entendeu? Uma futura contratação. Quando você efetivou a contratação? Quando eu efetivei, quando chegou a ordem de serviço. Quando que chegou a ordem de serviço? No dia 21. Só nesse dia? Só. Aí todos esses trabalhadores... E eu já tinha documentação. Estavam te esperando? Sim. Estavam esperando? Sim. Você não tinha firmado contrato com eles antes? Não. Eles toparam isso. E o senhor não fazia ideia que você ia ser chamado para iniciar o trabalho no dia 22? Não fazia ideia. E ainda assim o senhor conseguiu apresentar o quadro completo? Sim. Porque viemos antes. João, quando foi assinado os contratos com a MG e com a URIC? A data da assinatura do contrato com as 2 empresas? A URIC assinou dia 7 de outubro. A MG assinou no dia 20. 20 de outubro. E aí a convocação de ambas foi no dia 21, às 4 horas da tarde, para começar no dia 22. Todos os trabalhadores estão registrados? Todos estão com o devido registro? Sim, todo o meu quadro está registrado. Poderia apresentar para a CPI, sob sigilo, em razão da LGPD, a relação de todos e as datas dos efetivos registros? Sim. Então, nós estamos aqui votar oficialmente também esse requerimento às 2 empresas que apresente... a relação de empregados com as datas dos efetivos registros na CTPS digital. Isso. Só deixar uma observação que eu tive um pedido de demissão ontem pela própria pessoa e eu estou fazendo o registro hoje da substituta, tá?